na parte de terça-feira, dando o que pediram. Nunca foi plano de Deus que o seu povo tivesse um rei. Deus era o rei de Israel. Era uma teocracia. Os sacerdotes perguntavam para Deus o que fazer, para onde ir, que caminho seguir. Deus dirigia o seu povo, assim como dirigiu a saída deles do Egito, assim como os dirigiu durante 40 anos no deserto, fazendo milagres após milagres, provendo pão, provendo água, provendo sombra, provendo luz à noite, não permitindo que seus pés inchassem, não permitindo que as suas roupas envelhecessem. Deus era o rei de Israel. Deus os protegia contra os ataques dos inimigos. Mas Israel não estava contente em ser diferente das outras nações, porque as outras nações tinham um rei sobre eles. E eles, israelitas, também queriam ter um rei. Eles não queriam ser diferentes das outras nações. Mas, queridos, Deus nos chamou para sermos diferentes. Precisamos ser diferentes. Nação santa, povo adquirido, significa ser diferente. É este o verdadeiro significado daquilo que encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O plano que Deus tinha para com Israel, esse mesmo plano Deus tem para com a sua igreja hoje. Você foi chamado para ser luz, para ser povo santo. Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, os versos 4 a 18. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Um rei para que nos julgue como todas as nações. Eles queriam ser iguais a todas as nações. Mas o povo de Deus não foi chamado por Deus para ser igual a todas as nações. Nós somos nação santa, povo adquirido, separados para Deus. Verso 7. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Samuel estava muito triste porque o povo pediu um rei. Mas Deus disse para Samuel: eles não estão rejeitando a ti, Samuel, estão rejeitando a mim, porque eu era o rei de Israel, e agora eles estão pedindo outro rei. E o verso 18 a 20 diz: Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. A escolha que Israel estava fazendo de um rei era irrevogável. Eles escolheram um rei e teriam um rei, mas não poderiam mais voltar ao sistema da teocracia, tendo Deus como rei. Porque aqui diz: Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Nós seremos como todas as nações. Agora, transfira isso para os nossos dias. Nós, como igreja remanescente, podemos estar dizendo: nós seremos como todas as igrejas. Existe uma tendência moderna de que a igreja adventista do sétimo dia deve ser como todas as outras igrejas, cantar os mesmos hinos, ter os mesmos costumes, o mesmo ritual, sermos iguais. Queridos, Deus não nos chamou para sermos iguais. Nós somos povo separado, nação santa, para pregarmos as 3 mensagens angélicas. A mensagem que pregamos é diferente de todas as outras mensagens pregadas em todos os púlpitos. O pedido por um rei foi uma rejeição do reinado de Deus sobre o seu povo. A nação devia responder diretamente ao Criador, e seu relacionamento com Deus foi exposto por meio do santuário e os seus serviços, entre outras coisas. Ao pedir um rei, os israelitas trariam sobre si mesmo os sofrimentos que os reinos gentios experimentavam.
Quais eram as exigências de um rei? Recrutamento militar nas guerras do rei, confisco dos bens, impostos e outros males. Eles descobririam que os líderes humanos tendem a governar em seu próprio favor, em vez de fazê-lo com bondade como Deus faz. Além disso, aquela nova condição de ter um rei seria permanente. Israel teria o que pediu, mas não poderia voltar atrás. 1 Samuel 8,18. Deus conhece as fraquezas do seu povo e previu, desde o início, que Israel pediria um rei humano. Os israelitas pediram e grande parte da história bíblica é o relato das consequências dessa péssima escolha. A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei. Até mesmo os bons reis cometeram vários erros. Veja o exemplo de Davi e de Batseba. Na maior parte do tempo, a nação foi governada por reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Meu querido irmão, a história de Israel era uma história de apostasia. Por isso, as outras 10 tribos, elas foram levadas cativas pelo império da Assíria e nunca mais retornaram. Queridos, a história do povo de Deus foi de muita apostasia. Deus não quer que a história se repita com o seu povo hoje. Deus não quer. Deus não deseja isso para você. Mas a igreja de Laodiceia é morna. A igreja de Laodiceia se enamora do mundo. A igreja de Laodiceia se envolve com o Concílio Mundial das Igrejas. Ela se envolve com o ecumenismo. E o ecumenismo é uma estrada de mão única que está levando todo mundo de volta para Roma. Deus não planejou isso. Deus quer que você seja uma nação santa, um povo adquirido, para pregar uma mensagem especial, as 3 mensagens angélicas. Aleluia!